Olá, meninos do nono ano, tudo bem com vocês? Nessa aula eu quero corrigir com vocês, comentar o resumo que eu pedi da aula passada, que é o preconceito em relação aos imigrantes, e fazer a correção daquelas questões da página 39 e 31, é claro, comentando também o texto sobre as diferenças entre extremistas de esquerda e direita da Europa. Então vamos lá. Primeiramente, antes de a gente começar a discutir isso que eu já falei agora com vocês, eu quero falar um pouquinho sobre retomar um pouquinho sobre o bloco econômico que é a União Europeia. Então vamos lá. Vocês viram aí na atividade passada, nas outras anteriores, né, que o projeto de unificação europeia ele é uma coisa que veio em um processo longo. Né? No final da Segunda Guerra, a Europa destruída, devastada. A reconstrução da Europa foi feita com financiamento dos Estados Unidos, chamado Plano Marshall. Né? Isso é uma recapitulação do que já havíamos falado. Isso tudo, os Estados Unidos fez isso tudo por quê? Para barrar, por exemplo, o avanço comunista, né? Numa Europa devastada, aquele que ajudasse poderia ter a Europa ao seu lado. Portanto, os Estados Unidos foi primeiro e conseguiu isso. Então, isso enfatiza a rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética na época. Né? O socialismo hoje não existe mais, a União Soviética acabou, mas naquele período essa rivalidade era muito intensa. Tanto intensa, né? Politicamente, né, economicamente, mas não militarmente. Né? Ou seja, não houve um conflito militar direto, né? Mas essas rivalidades. Ficou chamado de Guerra Fria. Bem, a União Europeia. Qual que é o grande propósito da unificação europeia? Os países da Europa Ocidental, eles queriam se fortalecer, porque sozinhos não iam dar conta de fazer por conta própria, né? Uma competição com essa economia tão forte que era dos Estados Unidos. Então, a União justamente era para esse fim, para ser mais capaz, né, de se projetar no cenário internacional, né, juntos do que individualmente, que seria impossível. E esses mecanismos de integração se colocaram, né, importantes para que atenuasse os conflitos, porque havia muitos conflitos entre a Europa, entre os países, guerras entre os países. Né? Vocês podem ver aí no infográfico da página 34 e 35 do nosso livro de Geografia, como que está esse processo de unificação europeia. Né? Antigamente falava-se mercado comum europeu, depois nós falamos União Europeia. Então aí temos uma criação que nenhum outro bloco econômico, nem o NAFTA, né, que é o atual acordo econômico entre Estados Unidos, México e Canadá, e nem mesmo o Mercosul, é claro, né, Mercosul, Brasil, Paraguai, Argentina e outros países, Uruguai e outros países, estão nesse patamar. Por exemplo, criação de um parlamento europeu, de um Conselho Europeu, de um Tribunal de Contas, de um Tribunal de Justiça e quem sabe, além da União Econômica, né, do euro, e quem sabe futuramente um exército europeu, né, vai chegar a isso. Ainda não chegou, mas caminha para isso. A gente sabe que a Europa, né, ela não é tão grande assim. A gente vê no mapa, parece que é enorme, mas não. A Europa cabe quase que no Brasil. Né? O Brasil tem uma extensão muito maior que a própria Europa. Pouco mais da metade do território brasileiro seria a Europa. Na Europa, 385 mil km². O Brasil tem muito mais do que isso. A França, por exemplo, é um dos maiores países. E ele é pouco menor que a Bahia, de se terem uma ideia. Né? Nosso país é gigantesco. O menor país é o país de Malta, por exemplo. Né? E que, às vezes, tem aí uma dimensão de tamanho de alguns municípios brasileiros. Bem, a maior população é a Alemanha, que é um país bastante povoado, né? E tem aí povoado e populoso, e tem aí entre uma população que estaria próxima dos estados brasileiros, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. Tem muita gente vivendo junto, né? Um país bastante populoso. A principal característica da União Europeia é a moeda única, né? O euro. Nem todos fazem parte do euro. Por exemplo, temos aí os países que não fazem parte da zona do euro, como o Reino Unido, que tem ainda sua moeda nacional, libra esterlina. Temos a Dinamarca e a Suécia, né? Com suas moedas nacionais também. Coroa Dinamarca e coroa Suécia da Suécia. Por que é importante essa moeda? Ela é mais valorizada que o próprio dólar. E é importante porque ela representa uma questão de reserva dos países,
né, de pagar as coisas no euro. E tem uma dificuldade justamente porque ser uma moeda muito cara, né, muito valorizada, ela dificulta as exportações, mas por outro lado facilita as importações. Você compra muito mais pagando menos, né, porque é uma moeda bastante valorizada, né? Então vamos lá, vocês estão vendo aí na televisão que é a saída do Reino Unido, né, da Inglaterra e os países que compõem, o chamado Brexit, que significa justamente a retirada do Reino Unido do acordo da União Europeia. E alguns países aí tendem a entrar, a Inglaterra está buscando o Reino Unido, né, está buscando sair. Vamos lá então. Então vamos discutir agora do crescimento demográfico. Vocês viram aí que o crescimento demográfico, considerando que o europeu ele é baixo, chamado de crescimento demográfico negativo. O que é isso, crescimento demográfico negativo? No contexto geral, temos um padrão de vida muito superior a todos os outros lugares do mundo, né, na Europa. Forte industrialização, muita modernização das suas indústrias, e a distribuição de renda é bem igual, né, entre os países. Por exemplo, aqui no Brasil a distribuição de renda é muito diferente, onde há pessoas vivendo abaixo do nível de pobreza determinado pela ONU, né, que menos de poucos reais por mês para sobreviver, né? Então aí a distribuição de renda na Europa, considerando os nacionais, é claro, não os imigrantes, que já tem outra dificuldade, já é uma coisa assim mais igualitária, né? Vamos lá então. Elevado padrão de vida, ele é avaliado pela baixa taxa de mortalidade infantil e uma expectativa de vida alta. O que é expectativa de vida? Quantidade de tempo que a pessoa pode sobreviver, por exemplo. Uma quantidade baixa, né, uma expectativa de vida baixa, morrer aos 40, aos 50 anos. Mas lá não. Lá a população vive até os 80, 90. Uma alta expectativa de vida, por exemplo, a gente pode ver, acompanhando os jornais aí na televisão, falando do Japão. Há casos de muitas famílias com idosos centenários, né? Então, na Europa, acontece isso. Uma qualidade de vida boa, né? Acesso à saúde, além de ter uma renda melhor, né? Ir ao médico, por exemplo. Então, falamos que na Europa, assim como em outras partes do mundo, mas principalmente ali na Europa, Alemanha, Inglaterra, França, está tendo um envelhecimento da população. Então, o que é isso? Crescimento vegetativo negativo. O que é crescimento vegetativo negativo? É que a cada ano, por uma expectativa de vida melhor e tudo aquilo que nós falamos anteriormente, morrem mais pessoas do que... a cada ano morrem mais pessoas do que nascem, né? Então há um nascimento pouco, enquanto um envelhecimento grande. Então não há jovens suficiente para ocupar o lugar, os postos de trabalho, por exemplo, de pessoas que vão se aposentando. E muitos se aposentam e há poucos que trabalham, então já chamamos isso de envelhecimento da população. Qual que é o problema? Ao aposentar, quem paga a aposentadoria do aposentado é quem está na ativa, quem está trabalhando. Então, o que os estados estão fazendo? Incentivando a imigração, né? Porque a vinda de imigrantes vão contribuir para o crescimento dessa taxa de natalidade. A baixa taxa de natalidade e elevada expectativa de vida, então, acarreta o envelhecimento da população. A vinda de imigrantes, portanto, ajudaria para compensar essa falta de nascimentos. E alguns países, Suécia, até mesmo a Alemanha, eles incentivam as famílias a terem mais filhos. Conseguem certos subsídios do governo. O que é subsídio? Ajuda, por exemplo, escola, material, até um imposto menos para pagar, por exemplo. Eles conseguem aí até uma renda a mais para a família, tipo um salário família, né? Isso tudo para facilitar e ajudar com que as famílias tenham mais filhos. Bem, crescimento vegetativo, como eu falei, ou crescimento natural, vocês podem ver em outras leituras que fizerem a mesma coisa.
crescimento vegetativo ou crescimento natural. O que é isso? É a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Se vocês forem pesquisar e olharem ali crescimento demográfico, isso já é diferente. Crescimento demográfico leva em conta a taxa de natalidade e mortalidade, mas também a entrada e a saída de pessoas do país. Tanto os emigrantes como os imigrantes. Imigrantes quem chega, imigrante quem sai, né? Tá? Então, só uma curiosidade. Então, vamos lá, gente. Vamos lá na página... Página 39. Então, na página 39 temos aí uma questão. A taxa de natalidade, a taxa de mortalidade infantil e a expectativa de vida são indicadores muito significativos das condições de vida de uma população. O que os dados do quadro acima, da página 39, revelam sobre esses indicadores dos países selecionados? Bem, vocês vão ver aqui uma taxa de natalidade e mortalidade excelentes. O que vamos dizer de excelentes? Mortalidade baixa e infantil e a expectativa de vida bastante alta. Então, por isso a gente fala que são dados excelentes. Poucas crianças nascem mortas, vamos falar assim, e as pessoas têm uma possibilidade de viver aí até perto de 100 anos. É muito difícil não encontrar pessoas não é difícil encontrar pessoas aí com 80, 90 anos, né? Ok, vamos agora para o preconceito, né? Eu pedi para vocês fazerem aí um resumo, um quadro mental, o preconceito em relação aos imigrantes. Na década de 70, 1970, começou a haver já aí na Europa muito preconceito em relação aos imigrantes oriundos de países mais pobres, né? E começou a agravar bastante essa relação. Principalmente países como a Bélgica, França, Áustria, Alemanha, né? Passaram até a adotar uma postura bastante... uma ideologia bastante que se chama neonazista, né? No sentido de ser bastante pessimista em relação à vinda de imigrantes para o seu país. Então, os grupos étnicos, religiosos de imigrantes de países mais pobres passaram a ser até discriminados e muitos até perseguidos. Há muitos casos de grupos neonazistas, né? E aqui no Brasil também aconteceu isso, né? Que atacam pessoas. Aqui no Brasil atacavam, lá em São Paulo, por exemplo, Rio, na região sudeste, atacavam gays, travestis e também nordestinos, né? Bom, o desenvolvimento econômico da Europa Ocidental, ele aconteceu muito forte de 1950 e 1970. Exigia aí muita mão de obra para tarefas que as pessoas às vezes não queriam fazer. E quem fazia essas tarefas, os nacionais não queriam fazer. Quem fazia essas tarefas eram os imigrantes, né? Que pegava qualquer coisa para trabalhar. Então faziam tarefas de pouca remuneração e coisas assim. Então a imigração se intensificou bastante em 1989, com a abertura das fronteiras para os países da Europa Oriental. Então houve um deslocamento em massa muito forte, né? Como Turquia, como a Argélia, todos esses outros países, tanto asiáticos também e da África, para a Europa. Com qual propósito, né? Condições de vida ou até perseguições políticas, perseguições religiosas, fugindo da fome, das guerras, para a Europa. Só que teve um problema sério. A partir aí de 1970 é quando a gente considera a terceira revolução industrial. É a revolução tecnológica, muito uso de robôs, informática, cibernética. Então, o modelo da produção mudou muito. Ela começou a substituir esses tipos de trabalhadores por máquinas, né? Essa é a inovação que acontece, né? Os trabalhadores pouco especializados perdiam empregos. Exigia então uma mão de obra bastante qualificada e quem não tinha essa qualificação vai embora. E aqueles trabalhos, né, que poderiam muito bem um robô fazer, né,
perdiam então os postos de emprego. A gente pode ver aí em algumas reportagens, quando se fala de indústrias automotivas, a gente vê robôs, né, soldando, pintando, mexendo, né, no chassi de um carro e montando. Então, assim, antigamente não havia robôs, eram pessoas, né? Então, com essa terceira revolução industrial, vai se perder muitos postos de trabalho. Muitas fábricas também saíram dos seus países para outros, buscando aí maiores lucros. Por quê? Mão de obra mais barata, matéria-prima mais barata. Então, isso fez com que perdesse mais postos de trabalho. Então, o que acarretou essa terceira revolução industrial? A quem não se adequou, quem não era especializado, quem não tinha, né, conhecimento ou estudo, perdeu o emprego. E houve uma consequência muito grande de desemprego, aí, por consequência dessa globalização também. A concorrência internacional leva os governos a diminuir os benefícios. Por exemplo, quanto mais eu quero que o meu país seja competitivo internacionalmente, só que eu vou tirar de onde é possível, dos benefícios sociais, né? Então as pessoas passaram a se ver em um momento onde a disputa por emprego era muito grande. E o imigrante, ele vinha para trabalhar com qualquer coisa. Então as pessoas passaram a discriminar os imigrantes, dizendo que eles estavam tomando seus postos de trabalho. O que acarreta nesses países? Subemprego e também a xenofobia, né? Vai se ver bastante aí nesses países, coisa que não se via, né? Ambulantes, como a gente vê ali em Goiânia, quando vai ali na Avenida Goiás, com Anhanguera, os ambulantes, vai se ter também nesses países da Europa, coisa que não se via, né, ambulantes, por conta do subemprego. Bem, então vamos lá na questão da página 41. Ela pergunta: por que muitos europeus não veem de forma favorável a chegada de estrangeiros em seus países? Bem, a resposta está aí no que nós falamos. O aumento dos empregos e as dificuldades geradas por uma economia globalizada, que é bastante competitiva, ela desperta, as pessoas despertam o sentimento de discriminação, de xenofobia. Xenofobia é aversão ao estrangeiro, porque tem o pensamento de que ele tira o seu emprego, né? Beleza. Bom, ok. Vamos lá para o último comentário do último texto. Diferença entre extremistas de direita e esquerda da Europa vem diminuindo. Bem, o texto é bastante interessante, né? Fala sobre os partidos políticos de direita e de esquerda, e considerando aí os de centro e de extremista, portanto, né? E a primeira questão, vamos lá. Por que os países de extrema direita e extrema esquerda propõem? Qual é o problema dessa solução que o autor chama de simplórias? Bem, eles propõem o quê? Um nacionalismo exagerado, um emprego subsidiado pelo governo, né? Fronteiras fechadas ao comércio, aos refugiados, aos imigrantes. Então, há uma convalidação de opiniões, tanto dos partidos de direita como dos partidos de esquerda. E não sabendo lidar com essa situação, dessa novidade do mundo globalizado, eles começam a ter essas visões simplórias, como o autor do texto chama, porque isso não resolve. Se fechar, não se resolve, não há como voltar atrás numa economia globalizada, é necessário se adaptar. Mas não é indicativo de solução econômica nem social, e por isso que eles chamam de soluções simplórias. Você vai retardar uma coisa que vai eclodir a qualquer momento, né? Então tem que ter políticas para atender essa forte demanda, inclusive levar essa condição para um desses países que são propulsores desses imigrantes, né? Porque se não houvesse a saída desses imigrantes, não haveria tanta dificuldade nos países europeus ao recebê-los. Bem, vamos lá na segunda questão. Comente a explicação do autor para a decepção dos leitores dos partidos tradicionais e o avanço dos partidos extremistas. Bem, os partidos tradicionais não sabem mais lidar com essa situação. É uma novidade do mundo globalizado, dessa mudança tão grande que acontece no mundo a partir de 1970, com o incremento de tecnologia, a inovação de processos produtivos, né? Não se produz mais como se produzia antigamente, é necessário se adaptar. Então eles não têm condições de ter soluções
para os problemas que são atuais. E por isso a decepção ao considerar tanto uma opinião extremista como uma opinião de direita mesmo, né? Porque muitos vão ter propostas totalitárias para isso. E vai dar espaço a grupos extremistas. Quando um não assume, não responde a contento, o outro grupo que é extremista passa a ser a solução para o caso da Europa, dos europeus, né? Então os extremistas passam a ter uma posição de uma aceitação muito maior. 3. Explique por que o avanço dos extremistas e dos isolacionistas, né? Ok, tá joia, vamos lá. O objetivo principal da União Europeia é um só, e tanto dos Estados Unidos também. A União Europeia se coaduna, se coloca como uma ideia de um bloco que vai ter em alta estima os direitos humanos, assim como os Estados Unidos também. Então, fica estranho aos nossos ouvidos falar que são países que estão crescendo, tanto nos Estados Unidos como na União Europeia, os extremistas, né, os isolacionistas, aqueles que vão chauvinistas ou perseguidores, né? Porque foi fundada a União Europeia com base na liberdade dos povos, na liberdade dos países, na liberdade das pessoas. Vamos lá, na 4 é para você falar sobre os termos, né? Você poderia pesquisar no dicionário, então vamos lá. O termo chauvinismo representa o patriotismo exagerado, né? O nacionalismo muito extremado, fanático e até mesmo agressivo. Vocês vão ver que todos os outros conceitos vai estar com essa ideia. O fascismo, ele foi criado por Benito Mussolini na Itália e é um regime muito autoritário, fortemente nacionalista, posso até falar agora chauvinista, né? E ele coloca o Estado, por isso se fala que é um regime estatizante, no controle de tudo. O nazismo foi criado por Hitler, ele se espelha no fascismo, só que ele consegue ser bem mais forte, bem mais repressivo. E tanto nós chamamos por serem muito iguais, o nazismo e o fascismo, chamamos de nazi-fascista. São regimes totalitários. A palavra totalitários representa que o Estado está em toda a sociedade, não escapa a sua área de influência. Ele atua na educação, ele atua na economia, ele atua na produção, em tudo, inclusive até na formação de ideologias, na cultura, na arte, no cinema, na produção de textos. Então é um regime que leva as pessoas a pensar de acordo com o Estado. Bem, stalinismo foi criado na Rússia, na União Soviética, no caso, pelo Joseph Stalin, por isso o nome stalinista. Não foge ao que falamos do nazismo e fascismo. Inclusive, Stalin cria campos de concentração para os seus inimigos políticos, né? E tantas outras perseguições e mortes, né? Também é um regime bastante estatizante, onde o Estado tem poder em toda a sociedade. O marcatismo, esse já foi criado no contexto da Guerra Fria por um senador americano chamado Joseph McCarthy. É o chamado caça às bruxas. Por que caça às bruxas? Ele incentivava as pessoas a entregarem todos aqueles que fossem defensores, adeptos ao regime comunista, né? Então, por isso chamado de caça às bruxas, né? Ok, vamos lá. A quinta questão, uma questão pessoal, né? É para você fazer uma reflexão sobre os blocos da União Europeia servirem como anteparo ao surgimento de conflitos dos países membros. Bem, meninos, como a gente já disse anteriormente, a União Europeia foi criada com o contexto de fazer com que os países europeus, adeptos a esse bloco, tivessem uma união, uma fortificação, tivessem uma força para que fizessem frente no cenário internacional aos outros países, em especial as outras superpotências que havia na época, né? E agora, hoje, especialmente a Rússia. Os Estados Unidos. Não se coaduna com esse tipo de proposta regimes totalitários, regimes de perseguição a minorias étnicas ou a grupos religiosos, ou simplesmente porque ele tem uma pele mais escura do que a minha, né? Porque ela foi fundada em uma base, a União Europeia, e todos os países têm como proposta ser democráticos, esses países da União Europeia,
né, e da América têm como propósito ser democráticos, né, e por isso considerar o ser humano como detentor de direitos. Então, por isso não coaduna com essa ideia, né, do extremismo hoje em dia e muito mais nos princípios bem definidos, delimitados, escritos lá na Constituição da União Europeia. Ok, obrigado, gente.